E aí, pessoal? Preparados para mais um mergulho profundo. Hoje a gente vai explorar um tema que mexe com a gente lá no fundo, a percepção. E para nos guiar nessa jornada, vamos nos inspirar nos escritos de um cara incrível, o Aldous Huxley. Ah, o Huxley, um daqueles autores que te fazem questionar tudo, sabe? Te tiram da zona de conforto e te mostram que a realidade pode ser muito mais do que a gente imagina. É isso aí. Ele é um cara multifacetado, né? Romancista, ensaísta, e ficou famoso também por seus experimentos com mescalina. Uma substância psicodélica, né? Hum. Que altera a percepção, expande a consciência. É disso que a gente vai falar hoje. Exatamente. Vamos mergulhar de cabeça nas experiências e reflexões do Huxley com a mescalina, com base em duas obras-primas dele, As Portas da Percepção e Céu e Inferno. Nesses livros, ele mistura relatos bem pessoais da sua viagem com a mescalina, com reflexões profundas sobre filosofia, cultura e até a natureza da própria consciência. É uma mistura poderosa, né? Imagina só. Cores vibrantes, objetos pulsando com significado. Uma simples cadeira se transformando num portal para o sublime. Ou para o aterrorizante. É nesse universo que a gente vai mergulhar. O Huxley nos convida a questionar a nossa percepção, a romper com as amarras da lógica, sabe? A vislumbrar uma realidade que vai muito além dos nossos sentidos. E ele se joga de cabeça nessa experiência, né? Descreve, por exemplo, como a mescalina intensificou a percepção das coisas de uma forma absurda. Ele fala que um simples buquê de flores se transformou num espetáculo de luz e vibração. É como se cada pétala carregasse um significado profundo, transcendente. Essa intensificação sensorial é um ponto crucial na experiência com psicodélicos, né? É como se a mescalina removesse um filtro que limita a nossa percepção. É, abrindo as portas para uma enxurrada de informações e sensações que a gente normalmente nem percebe. E essa avalanche sensorial não se limita às cores. O Huxley relata também alterações na percepção do espaço. Paredes que não se encontram em ângulos retos, perspectivas distorcidas. É como se ele estivesse navegando por uma dimensão onde as leis da física não se aplicam. Mas mesmo com essa distorção espacial toda, ele conseguia se movimentar sem dificuldade, como se o corpo tivesse desenvolvido uma nova forma de se orientar no espaço. Uma forma mais intuitiva, menos dependente da visão tradicional. É como se a mente se libertasse do mundo material e começasse a explorar outras dimensões da realidade. E essa experiência levou o Huxley a algumas reflexões bem instigantes. Ele argumenta que a linguagem, por ser limitada, nos prende uma visão restrita do mundo. E que a mescalina, ao dissolver essa estrutura rígida da linguagem, nos permite vislumbrar a vastidão do que ele chama de onisciência. Você já teve a sensação de que seus sentidos limitam sua compreensão do mundo? É como se existisse uma realidade muito maior, mas a gente só consegue captar uma pequena parcela dela, É como se a nossa mente, no estado normal, funcionasse como uma válvula redutora. filtrando a imensa quantidade de informações que nos bombardeiam o tempo todo. E a mescalina, segundo Huxley, abriria essa válvula, permitindo um fluxo mais intenso de percepções, ideias e insights. E ele vai além, afirmando que essa onisciência não é só uma abstração. Mas sim uma realidade que pode ser experienciada por diversos meios. A arte é a meditação. E, claro, os psicodélicos. É como se a gente tivesse um potencial adormecido dentro de nós. Uma capacidade de transcender os limites da percepção cotidiana e acessar uma dimensão mais profunda da realidade. E essa experiência com a mescalina teve um impacto profundo na forma como Huxley enxergava a arte. Ele conta que olhou para um conjunto de cadeiras de bambu, por exemplo. E viu nelas uma beleza transcendental, como se fossem São Miguel e todos os anjos. Incrível, né? É como se a mescalina tivesse revelado a essência divina presente em objetos comuns. Transformando o banal em algo sagrado. E ele viu essa mesma capacidade de revelar a essência das coisas nas obras de artistas como Vermeer e Rembrandt. É como se esses artistas, através da sua arte, conseguissem transmitir a mesma beleza e profundidade que ele experimentou sob o efeito da mescalina. Abrindo as portas da percepção para uma realidade mais profunda e significativa. O que é fascinante é como ele conecta a experiência pessoal dele com a arte. Sugerindo que grandes artistas conseguem capturar e transmitir essa mesma beleza e profundidade. Será que a arte, em sua expressão mais pura, é capaz de nos conectar com essa dimensão transcendente da realidade? É uma ideia intrigante, sem dúvida, mas é importante lembrar que o Huxley também nos alerta para os perigos dessa exploração. Ele descreve ter experimentado momentos de intenso medo e pânico, sentindo-se à beira da loucura, Ele fala da sensação de ser esmagado pela intensidade da experiência, como se a mente estivesse prestes a se desintegrar. como se ele tivesse aproximado de um limite, sabe? Uma fronteira tênue entre a sanidade e a loucura. E ele faz um paralelo interessante entre essa experiência e a esquizofrenia. Sugerindo que o esquizofrênico é como alguém que vive permanentemente sob o efeito da mescalina. Incapaz de se proteger da avalanche de percepções e sensações.
Será que existe um limite para a exploração da consciência? Até que ponto a gente pode se abrir para o desconhecido sem perder o senso de identidade e de realidade? O Huxley nos convida a refletir sobre os limites da experiência humana, sobre a tênue linha que separa a sanidade da loucura. É um mergulho profundo e, ao mesmo tempo, perturbador nos mistérios da mente humana. Sem dúvida. Mas é importante lembrar que o Huxley não era um defensor irresponsável do uso de drogas. De forma alguma. Ele reconhecia os riscos, a necessidade de cautela na exploração da consciência. O objetivo dele era usar a mescalina como uma ferramenta para investigar a mente humana e seus potenciais. Não como um passaporte para uma fuga irresponsável da realidade. Exatamente. Ele argumenta que a busca pela transcendência é um impulso inerente à natureza humana. E que, se a gente não encontrar meios saudáveis de satisfazer essa busca, podemos recorrer a paraísos artificiais mais perigosos e destrutivos. E aí, o que você acha disso? Será que essa busca por transcendência, por algo que vai além do mundo material, é algo que está presente em todos nós? É uma pergunta que nos leva a refletir sobre os nossos próprios anseios, né? Sobre a nossa busca por significado e propósito, num mundo cada vez mais complexo e desafiador. O Huxley nos provoca a pensar. Como a gente pode cultivar essa busca pela transcendência de forma responsável, equilibrada, integrando de forma positiva nas nossas vidas e na sociedade? Essa é a grande questão. E para nos ajudar a explorar essa busca por outros mundos, o Huxley se aprofunda nas descrições de paraísos e infernos presentes em diversas culturas e religiões, Ele nos leva para uma viagem fascinante pela mitologia e pela história da humanidade. explorando a variedade de outros mundos que povoam o imaginário humano, Desde o Jardim das Hespérides na tradição greco-romana. até a ilha paradisíaca de Uttarakhuru na mitologia hindu. O que me chamou a atenção foi a presença constante de pedras preciosas nessas descrições. É como se as pedras preciosas, com seu brilho e beleza excepcionais, fossem um reflexo terreno da luminosidade, da riqueza visual que a gente encontra nos estados alterados de consciência. É verdade? É como se a gente tentasse materializar a experiência transcendental através da beleza e do esplendor das pedras preciosas. Sentido. E essa conexão se estende também para a arte. Obras de arte que utilizam materiais brilhantes como o vidro, os metais, as pedras preciosas, parece que elas têm um poder especial de nos transportar para esses outros mundos. Exatamente. O Huxley cita exemplos como os mosaicos bizantinos, as catedrais góticas com seus vitrais multicoloridos. E até os arranha-céus modernos com suas fachadas de vidro espelhado, É como se a arte, ao longo da história, tivesse buscado replicar a experiência visionária. criando obras que nos transportam para além dos limites do mundo material. Buscando materializar o imaterial. E essa busca se manifesta de diversas formas, né? Não apenas na arte sacra ou religiosa. O Huxley reconhece o poder visionário de formas de entretenimento popular, como a pirotecnia, os espetáculos teatrais. E, mais recentemente, o cinema. É verdade. Ele destaca como essas formas de arte, ao usarem recursos como a luz, o movimento, a ilusão, conseguem criar experiências sensoriais imersivas. Que nos transportam para além do mundo cotidiano. O Huxley demonstra um entusiasmo particular pelo cinema, que ele considera uma notável modalidade nova de arte visionária popular. Ele cita como exemplo o filme Fantasia, do Walt Disney, com aquelas sequências psicodélicas, coloridas, abstratas. E elogia o trabalho do cineasta Francis Thompson, cujo filme NY usa distorções visuais para criar um mundo fragmentado e surreal. Repleto de formas geométricas animadas. O que é interessante é como Huxley percebe essa convergência entre a arte visionária tradicional e as novas tecnologias. O cinema, com seus recursos visuais e sonoros, tem um potencial incrível para nos levar a um novo patamar de imersão e impacto. E ele vai além, argumentando que o cinema poderia até superar a pintura abstrata em sua capacidade de expressar a experiência visionária. Nossa! Ele acreditava que o cinema, com sua capacidade de criar mundos visuais dinâmicos, multifacetados, tinha o potencial de tornar a pintura abstrata obsoleta. Será que ele estava certo? Será que cada forma de arte tem seu próprio poder de nos conectar com o transcendente? É uma discussão fascinante. E o Huxley nos instiga ainda mais ao enxergar nas novas tecnologias de iluminação, como os refletores, a possibilidade de transformar até obras de arte clássicas em experiências visionárias. A luz intensa dos refletores pode realçar detalhes, criar sombras dramáticas. Alterar a percepção de esculturas, transformando-as em formas fantásticas que nos remetem a outros mundos. E essa lógica se aplica à fotografia também. Sim, a câmera, ao isolar fragmentos de uma obra de arte ou ao capturar imagens sob ângulos inusitados. Pode nos revelar novas perspectivas, nos fazer enxergar a beleza de uma forma completamente nova. É como redescobrir a arte através das lentes da tecnologia. O Huxley nos convida a repensar a forma como vemos e interpretamos a arte. A nos abrir para as infinitas possibilidades de percepção que as novas tecnologias nos oferecem. Ele nos desafia a abandonar as noções tradicionais de beleza e a mergulhar num oceano de percepções expandidas. Onde a
realidade se dissolve e os limites da imaginação se estendem ao infinito. Bom, Ventura, entanto, né? Explora esses outros mundos através da arte, da tecnologia, da nossa própria percepção. Mas essa exploração também tem seus perigos, como o Huxley bem nos lembrou. E é sobre isso que a gente vai falar na próxima parte do nosso mergulho. Vamos explorar o lado sombrio da experiência visionária, os desafios e as armadilhas que a gente pode encontrar nesse caminho. Fiquem ligados. E a gente volta agora para nossa imersão no mundo do Huxley, um cara que, como a gente viu, nos faz questionar tudo o que pensamos sobre a realidade. E sobre a nossa própria mente. É verdade. Na primeira parte, a gente explorou bastante as experiências dele com mescalina, né? Como as cores, os objetos, até a noção de espaço se transformavam sob o efeito da substância. Eram relatos bem visuais? Sim. Mas o Huxley vai muito além da simples descrição da viagem. Ele mergulha a fundo nas implicações filosóficas e espirituais dessas experiências. Ele busca entender o significado, né? Não só descrever o que viu. Exatamente. E uma das coisas que ele investiga é a relação entre a experiência visionária, induzida por substâncias como a mescalina, e as experiências místicas, relatadas por diversas religiões. Ele traça paralelos fascinantes entre esses dois mundos. Que legal! E que tipo de paralelos são esses? Por exemplo, lembra daquela sensação de unidade com o cosmos que ele descreveu? Quando estava sob efeito da mescalina, aquela despersonalização, como chama. Sim, lembra. É como se ele se dissolvesse no universo, né? Isso. Pois é, essa mesma sensação de dissolução do ego, de fusão com algo maior, é relatada por místicos de várias tradições. Budismo, hinduísmo, sufismo. Nossa, é verdade. Eu nunca tinha pensado nisso. E o mais intrigante é que o Huxley sugere que as substâncias psicodélicas podem funcionar como um tipo de atalho para alcançar esses estados de consciência, semelhantes aos experienciados por místicos e santos que se dedicaram a anos de práticas espirituais. Um atalho. Mas ele não criticava essa ideia de fuga da realidade. Sim, ele criticava. E por isso mesmo ele é bem cuidadoso ao fazer essa afirmação sobre os psicodélicos. Ele deixa claro que não se trata de um substituto para o verdadeiro caminho místico. Entendi. É como se fosse uma porta de entrada, mas não um caminho completo. Exatamente. Ele fez questão de frisar que a experiência com mescalina é só um vislumbre, um gosto daquilo que os místicos alcançam através de um longo processo de autotransformação. É como se a mescalina abrisse uma porta, mas você precisa estar preparado para atravessá-la. E trilhar o caminho por conta própria, né? É isso aí. O Huxley acreditava que a preparação mental, espiritual, é fundamental para a experiência com psicodélicos ser realmente significativa. A mescalina por si só não garante uma experiência transcendental. Então não basta só tomar substância e esperar que a mágica aconteça. Não. É preciso ter a mente aberta, o coração receptivo, cultivar qualidades como a compaixão, a humildade e o desapego. Faz sentido, senão a experiência pode até ser traumática, né? Exatamente. Ele mesmo descreveu momentos de medo, pânico, até a sensação de estar à beira do loucura. Esses estados alterados de consciência parecem ser bem estáveis. A gente pode ter uma experiência de êxtase e logo em seguida se deparar com o terror. É como se a gente estivesse mexendo com forças poderosas, né? Que exigem respeito e cuidado. Sem dúvida. E ele compara essas experiências negativas com as descrições de infernos que aparecem em várias religiões, cheias de sofrimento, desespero. É como se a mente, ao se libertar das amarras do mundo material, pudesse acessar tanto o sublime quanto o grotesco. É isso aí. É uma faca de dois gumes. A gente precisa lembrar que o Huxley também fala sobre fé como um elemento importante para a experiência visionária ser positiva, libertadora. Fé. Mas ele não era um cara cético que questionava as religiões. Sim, ele questionava. Mas ele não está falando de fé no sentido religioso tradicional, de acreditar em dogmas. Ele usa o termo fé mais como uma confiança básica na bondade do universo, na capacidade da mente de lidar com experiências desafiadoras. Ah, entendi. É como se a gente precisasse dessa âncora para não se perder nos labirintos da mente. Exato. E essa fé, segundo ele, não é algo que a gente adquire por decreto. É através do cultivo de qualidades como a compaixão, a gratidão, o amor. É como se a gente estivesse construindo um alicerce sólido para poder se aventurar pelos labirintos da mente sem se perder no caminho. É isso aí. E o Huxley, além de explorar as dimensões individuais da experiência visionária, também se debruça sobre as implicações sociais, políticas dessas experiências. Ele não se limitava ao mundo interior, então. Não. Ele acreditava que a visão transcendente podia inspirar uma nova forma de viver em sociedade, baseada na compaixão, na cooperação, um respeito à diversidade. Uma visão utópica, né? Ele sonhava com um mundo onde a consciência expandida não fosse um privilégio de poucos, mas sim um direito de todos. E a arte, para ele, era um instrumento fundamental para despertar essa consciência expandida nas pessoas. A arte como agente de transformação social. Isso.
A arte, em sua expressão mais autêntica, tem o poder de romper as barreiras do ego, nos conectar com uma realidade mais ampla, profunda, e nos inspirar a viver de forma mais harmônica, compassiva. Faz sentido, a arte nos toca num nível muito profundo, né? Sem dúvida. O Huxley defendia o cultivo da visão estética, a capacidade de apreciar beleza, harmonia, presentes na natureza, na arte, na vida cotidiana. E como a gente cultiva essa visão estética? O Huxley nos convida a abrir os olhos para a beleza que nos cerca, a despertar a sensibilidade para as nuances de cores, formas, texturas que compõem o tecido da realidade, a contemplar a natureza, apreciar a arte, praticar atividades criativas. É como se a gente estivesse reaprendendo a enxergar o mundo, né? Exatamente, a perceber a beleza nos detalhes, encontrar o extraordinário no ordinário. E essa busca pela beleza não é só um deleite estético, mas um caminho para a transformação pessoal, social. É como se a beleza nos abrisse para uma nova forma de ver o mundo e de agir no mundo. Isso. E o Huxley nos desafia a ir além dos vislumbres de transcendência, a buscar a iluminação no dia a dia, em cada gesto, em cada pensamento, em cada ação. É um desafio, sem dúvida, mas que nos leva a uma vida mais plena, mais consciente, mais conectada com o que realmente importa. É um convite para a gente se transformar, né? É isso aí. Ele nos convida a trilhar um caminho de consciência plena, onde a beleza, a compaixão, a sabedoria se integram numa nova forma de ser e de viver no mundo. Que lindo! E com essa visão transformadora do potencial humano, a gente encerra a segunda parte da nossa exploração do pensamento do Huxley. Na próxima e última parte, vamos recapitular os principais insights dessa jornada e refletir sobre o legado do Huxley para nossa compreensão da mente humana e do potencial da experiência transcendental. E chegamos à parte final da nossa imersão no mundo de Aldous Huxley. Nossa, quanta coisa a gente já explorou, né? É verdade, foi uma viagem intensa. Desde as paisagens psicodélicas da mescalina, a busca por transcendência na arte, na religião, os perigos e belezas da consciência expandida, passamos por tudo. O Huxley nos provocou a questionar a realidade, a nossa percepção, os limites da mente. E a gente viu como ele nos mostrou que a realidade não é algo fixo e imutável, mas um fluxo constante de percepções e interpretações, moldado pelos nossos sentidos, crenças, emoções. A gente constrói a nossa própria realidade, de certa forma. E que a mente humana, com sua capacidade de, além do espaço e do tempo, de acessar dimensões ocultas da realidade, é um mistério a ser desvendado. Um mistério que o Huxley tentou desvendar com a ajuda da mescalina, né? Exatamente. Os experimentos dele com a mescalina abriram uma janela para esse mistério, revelando a vastidão, a complexidade do universo interior. Ele desafiou a visão tradicional de um mundo dividido entre mente e matéria, sujeito e objeto. E propôs uma visão mais integrada, holística, né? Isso. Ele nos convidou a enxergar a realidade como uma teia interconectada, onde tudo está interligado, onde a consciência permeia todas as coisas. É uma visão bem diferente daquela que a gente costuma ter, né? Sem dúvida. E a arte, para ele, é um dos caminhos mais poderosos para acessar essa consciência cósmica. A arte como um portal para outras dimensões. Isso. Ele via na arte a capacidade de romper as barreiras do ego, de nos transportar para além dos limites do mundo cotidiano, de nos conectar com a essência divina que permeia todas as coisas. E nos inspirar a viver de forma mais harmônica, mais compassiva. Exatamente. O Huxley nos inspira a cultivar a visão estética, a sensibilidade para a beleza, para a harmonia, presentes na natureza, na arte, na vida. Uma sensibilidade que nos torna mais humanos, mais compassivos, mais conectados com a teia da vida. E ele nos mostrou que essa busca por significado, por propósito, não precisa se limitar aos dogmas religiosos, às convenções sociais. É verdade. A transcendência pode ser encontrada na beleza de uma flor, na vastidão do céu estrelado, na profundidade de uma obra de arte, no silêncio da meditação. É como se a transcendência estivesse presente em todos os lugares, esperando para ser descoberta. É isso aí. O Huxley acreditava que a consciência expandida não é um estado reservado para místicos ou santos. É uma possibilidade aberta a todos que se dispuserem a explorar os labirintos da mente e a cultivar a visão transcendente. É um convite para a gente se aventurar, né? Com certeza. E com essa mensagem de esperança, de otimismo, a gente encerra nossa imersão no universo de Aldous Huxley. Esperamos que essa jornada tenha despertado em você a curiosidade pela exploração da consciência, a sensibilidade para a beleza, a busca pelo sagrado na vida cotidiana. Que as portas da percepção permaneçam abertas, guiando a gente em direção a uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do mundo que nos cerca. Que a beleza, a compaixão e a sabedoria iluminem sempre o nosso caminho. É isso aí. Valeu pela companhia nessa jornada. Um abraço a todos e até a próxima.